Eu gostaria de, como muitas pessoas gostaram desta imagem, que inclusive está na descrição abaixo, eu decidi mostrar um pouco desse processo de como cheguei aí, e tudo começa com uma boa referência. Você vê que agora vou resumir e acelerar um pouco o processo para não ficar muito cansativo. Você vê que a gente vai passando a limpo até você estar satisfeito. E aí eu começo a trabalhar por camadas, né? Uma primeira no vermelhão, uma outra camada vem no lilás, e depois a gente começa a fazer uma outra ou mais camadas de acerto, né? E aí a gente vai começar a fazer as correções iniciais, fazer uma valorização de tom, né? Eu fiz uma variação de cor que está aí no meio entre as duas imagens, mas isso é uma coisa que você pode experimentar diferente disto, né? É muito importante que a gente esteja trabalhando com tranquilidade, trabalhando com uma certa liberdade, né? Você vê que o traço não está preso ao contorno nesse momento. E olha só que coisa interessante, né? Quando a gente faz dessa maneira, né? Os layers permitem que você trabalhe com eles em separado, né? Olha aí, o vermelho, o lilás, né? As correções, um pouco mais já de correção com um pouco de tom de brilho, né? E aí você começa realmente a trabalhar com ele de uma maneira bem solta. E esse estilo é um estilo que devia ser bem solto mesmo, mas eu tenho uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês permitirem, é que eu gostava muito desse modelo. Então eu quis retratá-lo de uma maneira bem mais fiel ao que ele era, mas ao que ela era, mas assim, com alguma liberdade. Porque veja bem, eu não tenho a intenção de fazer um retrato hiperrealista aqui. Eu tenho a intenção de fazer alguma coisa um pouco mais gestual, um pouco mais expressiva, né? Aí você vê que já estamos numa camada começando a fazer uma uh, valorização dos tons de sombra, procurando já ir fazendo um volume. A gente tem é, uma possibilidade que é trabalhar aos poucos, não é verdade? Mas trabalhar no geral. Né? Nesse momento não é muito bom você aproximar e ficar muito detalhista, porque isso vai fazer você perder o todo, né? A mesma coisa acontece com os cabelos. A gente vai trabalhando por camadas, né? Então essa primeira camada a gente vem já trazendo uma outra, né? E você percebe que o cabelo, quanto mais solto ele parecer, mais expressivo ele fica, né? E nesse momento a gente não está nem preocupado com um tom estar exatamente o que estava na foto. A gente está preocupado aqui nesse momento em fazer com que ele fique bem agradável à vista, né? A gente vai trabalhando aos poucos, vai definindo os contornos com um pouco de calma também. E aí a gente vai fazendo aquilo que alguns chamam de renderização, né? Que é justamente afinando um pouco, né? Essa estrutura, essa arte, todas essas massas de cor, para que elas se comportem de uma maneira harmoniosa e que expresse o que você desejava, que no caso aí é a expressão marota da modelo, né? Depois que a gente já começa a fazer de uma tá mais ou menos o geral já definido, a gente começa a ir para um detalhe, né? Aí a gente já está detalhando um pouco os cabelos e o próximo passo é o rosto. Você vê que às vezes eu até mexo um pouco no layer para a gente poder sentir, tiro o traço, tiro a referência, porque eu quero uma liberdade e às vezes a foto e o traço me deixam muito preso, não é verdade?
cheque os tons tonais, vai fazendo o trabalho sem pressa, né? Eu, inclusive, não consegui fazer ele de uma vez só, porque eu fui encaixando ele nas outras atividades, então eu tive que fazer, parar. E isso, de certa forma, é positivo, porque às vezes, quando você olha daqui a um tempo para o que você está fazendo, você percebe coisas que você não está percebendo na hora que você está trabalhando, que você está acostumado com o olhar nisso, né? Aí a gente começa já a fazer um detalhamento do rosto mesmo, né? De uma maneira que ele vai se encaixando com sombras e com os detalhes do cabelo. Embora estejam layers separados, a gente vai começando a trazer uma harmonia para eles. Esse não é o momento ainda de definir os contornos com muita fidelidade, porque a gente, quanto mais define os contornos, mais amarrado ele fica, né? Você percebe que a gente está com um tom avermelhado do cabelo, depois vou dar uma certa mudada nisso, mas aqui ele está combinando bem com a foto, com a luz, e aí você vem. Agora a gente já começa a fazer um detalhamento um pouco maior, buscando realmente a expressão, buscando marcar a identidade, buscando fazer a pessoa ter as características que são reconhecíveis do seu rosto, no caso especificamente do olho, o nariz, não é verdade? E depois a gente vai passar para a boca, né? Então você percebe que a gente trabalha de uma maneira geral e vai usando essa mesma, eu diria, carga tonal para dar fazer uma etapa de um todo, né? Aí a gente passa para etapas tanto de escuros quanto de claros depois, né? É possível a gente nesse momento ter uma liberdade bastante grande com relação às camadas, aos contornos e tudo. E uma coisa que eu quero incentivar é que você use os recursos que você tem. Quando você está fazendo um processo digital, você tem essa facilidade de fazer experimentações, ou num layer separado, ou buscando salvar arquivos em etapas diferentes. E eu acho que a gente deve usar os recursos que a gente tem na mão. Os recursos digitais, eles permitem essa experimentação sem muito um compromisso de que se eu errar não há mais como voltar atrás, não é verdade? Então, eu sou favorável a usar os recursos, tanto é que daqui a pouco a gente vai estar fazendo tanto a parte dos olhos, né, como a parte dos óculos e tudo mais, e para aí a gente usa outros recursos, né, porque eu acho muito importante que a gente não se prenda a um preciosismo de dizer, não, eu quero tudo no pincel, eu quero tudo. Eu acho que a gente pode usar instrumentos que o Photoshop, no caso, permite, para a gente chegar num resultado agradável, né? Você percebe que ainda se trabalha nas camadas, ainda se trabalha como um todo, e cada vez que eu trabalho uma variação tonal, tanto de brilho quanto de sombra, eu procuro fazer ela no todo. Agora, aproximamos, porque aí sim é a hora de começar a fazer um detalhamento um pouco melhor, já temos um geral bem delineado, e aí eu começo a fazer tanto do olho quanto da boca, um, um detalhamento do que eu gostaria que ele se comportasse com relação à proposta e com relação ao modelo, né? Muito importante você estar comparando, você está checando, você está verificando se um está atingindo aquilo que está te perturbando, se é a questão do traço, tudo, tira ele de vez em quando. Tenha essa vontade de estar olhando ele de várias formas para você poder trabalhar com muita tranquilidade. Você percebe que todos os detalhes eles vão se somando, eles vão acrescentando, eles vão trazendo uma definição e que você percebe que isso vai trazendo não só uma certa familiaridade, uma certa identificação com a modelo,
mas também ele permite que você use um pouco de liberdade de expressão. Você eh, mexe um pouco no cabelo, você mexe um pouco na expressão dela. E aqui volto a falar sobre a questão das ferramentas que o Photoshop dispõe. No caso aqui são ferramentas vetoriais. Eu vou construir o óculos inicialmente de uma forma bem simples, bem vetorial, e depois que ele estiver construído na sua base, aí sim eu trabalho ele para dar um pouco mais de contexto, mas ele fica bem firme, porque ele é um material é, bem geométrico, né? E aí a gente parte para o fundo. É uma etapa final. Eu não queria que esse fundo brigasse com o que a gente estava fazendo. E o fundo realmente ele tem que ser interessante, mas ele tem que priorizar o objeto principal, que no caso é a pessoa, no caso é o rosto da pessoa, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar também o arquivo em alta dessa imagem e vamos trabalhando juntos e fazendo as nossas experimentações. Até a próxima. Muito obrigado.